vocês já abriram a Bíblia, nós vamos voltar ao texto que, por gentileza, Romanos, capítulo 16. Nós vamos ler desde o verso 3 até o verso de número 16. Romanos 16, 3 a 16. Devo começar esse texto perguntando, ainda que retoricamente, se vocês imaginavam que tinha uma música que era saudação. Peguei vocês de surpresa? É a primeira música do culto, Saudamo-vos, irmãos em Cristo, uma música baseada em saudações. Pois é. A outra coisa é que, graças a Deus, eu acho que a parte pior já passou, porque ninguém quis comentar a parte, mas todo mundo é unânime com respeito às lições, todos os comentaristas, estudiosos, são basicamente unânimes com respeito a pelo menos o assunto dessa saudação, não de saudações de maneira geral, mas dessa saudação, o que é bom porque facilitou o processo. Vamos ler as saudações finais do apóstolo Paulo. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram a sua própria cabeça. E isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Do tipo, senão não teria apóstolo Paulo, né? É isso que Paulo está dizendo, senão eu não estaria escrevendo. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Opa, informação importante. Saudai o meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, muito trabalhou por vós. Em algumas versões, esse texto tem uma palavrinha mais, saudai a grande Maria. Né? Não é uma referência, obviamente, à Maria, mãe do nosso Senhor Jesus, mas essa Maria também foi muito importante. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão. Eu sei que a celeuma é grande e a dúvida é muito grande, mas eu vou defender que Júnias é um homem, tá bom? Não uma mulher. Eles não são um casal. Porque os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Muito provavelmente Andrônio e Júnias eram dois homens, porque eles dois foram presos junto com Paulo, o que indica aí talvez que fossem todos homens. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifosa, gêmeas, que eu descobri eram gêmeas de verdade. Não é brincadeira. Trifosa e Trifena eram gêmeas, as quais trabalhavam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Assíncrito, Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Alguns comentaristas mais antigos, e isso é um comentário mais técnico para quem conhece um pouco mais de literatura cristã antiga, alguns consideraram que esse Hermas aí, como Orígenes considerou, era o autor de O Pastor, de Hermas. Né? O Pastor é um texto antigo, muito usado para teologia pastoral, e alguns acreditaram que ele foi o autor, improvável, mas não muda muito. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Então está aí uma lista bacana de nomes para que você possa considerar para os seus próximos filhos. Lembrando que se tem Júlia e temos
E se tem Paulo e temos, por que não ter os demais? Eu conheço um Urbano, não é? É um nome bíblico. Hermes, você conhece? Eu conheço um que é o nome completo, Hermes tem. Hermes tem? Tem também, né? Então, nós temos vários nomes aí, você pode considerar, estão todos na Bíblia. Mas a pergunta é, precisava, pastor? Eu sei que a pergunta que você está falando, está esperando que eu faça é, tem lições nesse texto? Certamente tem. É óbvio que não vai dar para eu expor o que cada nome significa, não dá para falar sobre cada coisa que Paulo fala, e eu já vou dizer por quê. Mas eu acho que o principal pressuposto que a gente tem que ter quando aborda um texto desse é que a pregação expositiva, ela força você a ir por caminhos que você não está disposto a ir. Por isso que é bom você pregar expositivamente. Porque quando você não prega expositivamente, quando você não pega o texto, você se torna um pregador temático, ou seja, você só sabe falar de um tema só. Você vira um sambista de uma nota só, ou se você preferir, cantores que só fizeram um sucesso e vivem dele o resto da vida. Cansativo, chato, monótono. A pregação expositiva leva a gente para textos desafiadores, e pregar expositivamente lembra muito uma montanha russa que supera o desafio aventureiro de qualquer parque. Então a gente está chegando ao fim dessa jornada. E para mim, o fim de Romanos lembra muito o fim de praia. Né? Acho que Romanos todo, para mim, lembrou uma praia. Para vocês, nem tanto, porque vocês gostam de praia. Né? Mas praia é um negócio desafiador. Né? Você chega, já está quente, passa boa parte dessa é a minha versão de praia, tá? Eu sou uma pessoa chata, né? Parabéns aos que me amam por nenhuma explicação a não ser Deus e sua graça, mas não é isso. Praia é uma beleza. Chega, já está quente, passa a tarde toda a milanesa rolando na areia, e se você resolve andar até o fim, você encontra pedras. Se você se aventurar por elas, você pode escorregar e cair, e praia é uma montanha russa de emoções. Mas pensa no lá nas pedras, não é? Elas são desafiadoras, escorregadias e rendem poucas emoções. A gente gosta mesmo é das ondas, da água, do frescor ou da experiência do surf. Quanto maior a onda, melhor, para quem gosta, não é? Ou para quem gosta da areia fina e branca que empana você como um nugget, né? E o calor se encarrega de fritá-lo. Que experiência mais gostosa, não é? A gente dá graças a Deus porque é Deus que criou. Brincadeira. O que eu quero dizer com isso? Que, como qualquer cenário natural, pregar expositivamente leva você para onde você não quer ir. Para ter uma experiência boa, ruim, desagradável, desconfortável, confortável, deliciosa, relaxante. Romanos foi assim, Daniel foi assim, e o próximo também será. Então, quando a gente chega nas saudações finais, alguns desses textos podem nos surpreender, às vezes por serem sem graças. Como, vamos andar até o final da praia para ver o que tem lá e chegar lá e descobrir que tem pedra? Ou descobrir algum cenário mais maravilhoso. Não estou prometendo que as lições das saudações finais serão avassaladoras. Não é isso. Eu estou dizendo que a gente tem que chegar até o final dessa praia, visitar toda a extensão dela, para ver tudo o que Deus fez e ter a experiência completa. Eu tenho sido surpreendido que algumas das lições que eu achava que não fariam muito movimento acabaram rendendo modificações importantes para a nossa vida. E outras que eu venho animado e falo, gente, é isso. Que eu fico feliz de conseguir tirar um sermão de certos textos. E falo, Deus, obrigado. E o sermão fica, bom, né? Vamos para o próximo, né? Vamos na sequência, né? Quem sabe na próxima vem alguma coisa mais interessante. Hoje eu quero lhes falar sobre do que é feita a igreja. Porque quando Paulo faz a saudação final, eu poderia inventar uns textos, que parece que essa seria a ideia inicial, pelo menos minha, de falar sobre a importância de mandar saudação. Mas, né? Quanto tempo eu levaria para dizer que tem que fazer? Né? Então, quando você for embora, dê tchau. Se despeça. É isso.
mas meu sermão duraria 5 minutos e eu já passei por essa experiência e não foi legal. Então eu comecei a me perguntar o que mais esse texto diz. E como eu avisei no começo, os estudiosos chegam à conclusão que é uma lição periférica. Paulo está saudando cada uma dessas pessoas por motivos pessoais. Cada uma dessas pessoas tem no coração de Paulo um lugar especial. E todos eles estavam, no momento em que ele escreveu a carta, residindo em Roma. O que culminou no fato de que Paulo não conhecia a igreja toda, mas ele conhecia bastante gente de outros lugares que ele conheceu em outras circunstâncias e que agora estavam de volta à capital romana, porque Cláudio havia morrido e o edito real que dizia que não poderia haver judeu ou cristão morando na capital, agora morre junto com o imperador. O novo imperador revoga esse impedimento e as pessoas podem voltar para suas casas, voltar para suas famílias, voltar para suas residências como era antes. E esse é o caso, por exemplo, do primeiro casal mencionado aí, Priscila e Áquila. E eu já vou falar deles já já. Então, eu entendi, junto com os demais estudiosos, que o que Paulo acaba fazendo, ainda que ele quisesse só mandar um beijo, né, um grande abraço, um salve, não é? Como a gente diria na nossa língua, Bíblia na linguagem de hoje devia ser assim, manda um salve para Priscila e Áquila, né? Mas no final o que Paulo acaba dizendo para a gente, montando para a gente, é o mosaico da igreja. Ele termina por mostrar para a gente que a igreja é feita e composta de 2 pontos. E são pelo menos 4 coisas que eu consegui enxergar nesse texto. E a primeira dessas, que é meio autoevidente, mas é importante dizer, é que a igreja é feita de gente com história. E, vou falar, muita gente. Paulo envia saudação a 26 indivíduos, 24 dos quais ele cita o nome. Se eu tivesse que falar, e dá para falar de cada um deles, mas aí seria um sermão histórico, seriam 26 sermões. Ou seja, daria para ficar um ano só. Já pensou? Né? Abram de novo na saudação, agora epêneto. Né? E ficaríamos lá por 1 hora, melhor não. Né? Então a gente já está condensando aqui 24 sermões em um. Pelo menos 26 pessoas, 24 dos quais ele cita o nome de algum tipo de apreciação pessoal. Isso aqui já seria uma lição para nós. Não é uma lição que eu quero destacar, mas já seria uma lição. Às vezes a gente se dirige às pessoas de maneira muito genérica, né? E Paulo não faz isso. Paulo não diz assim, manda um abração para todo mundo. Paulo sabe porque ele tem apreço por cada pessoa. E às vezes a gente acha Paulo meio chato. Nossa, sauda fulano que trabalhou bastante, sauda ciclano que foi amigo. Por que ele não manda um salve para o pessoal que me conhece? Porque Deus tinha outros objetivos. O primeiro deles é mostrar que a igreja é feita de gente com história. Que tipo de história? Bom, Paulo, sempre que escreveu para alguma comunidade, Éfeso, Corinto, Roma, ele escrevia conhecendo sobre alguma coisa, ou porque passou pela igreja, ou porque fundou a igreja, ou porque conhecia as pessoas de lá. Só que ele não faz saudações individuais. Dirigindo-se a todos, a ninguém saúda em particular. Não é errado. Não é errado. Só que é melhor que a gente faça com esse nível de particularidade. O que causa surpresa é Paulo escrever para uma igreja que ele diz não conhecer e nem sequer visitado e conhecer 26 pessoas. Imagina o tamanho dessa igreja. Se a gente fosse mandar um salve para a IPM, 26 pessoas dava mais da metade da gente. Ou seja, eu não conheço vocês pessoalmente, mas manda um abraço para... Você conhece todo mundo? Sobrou só 3 pessoas? Você não conhece? Né? Então, isso causa muita surpresa.
né? Paulo conhecia um bom número dos crentes em Roma, porque provavelmente, por ser capital, o pessoal transitava muito, as províncias tinham muitas relações e constantes com a capital, o que fazia uma mudança constante. Alguns críticos desse texto dizem assim, é impossível que Paulo conhecesse, provavelmente Paulo estava falando de Éfeso. Não, as pessoas se mudavam com muito mais frequência do que nós imaginamos naquela época. E Paulo mantinha guardado em sua lembrança as experiências que ele tinha passado ao longo das suas viagens e do tempo que passou em cada lugar com cada uma dessas pessoas. O exemplo, eu acho que mais notável disso é Priscila, ou são, nesse caso, Priscila e Áquila, não é? Ou, se você preferir, Prisca, que seria o nome dela. Priscila já seria uma forma carinhosa de se tratar de Prisca, não é? Que hoje a gente já tem o diminutivo do diminutivo, que é a Priscilinha, né? Priscila já era carinhoso, mas não se esqueçam, Áquila e Priscila eram cristãos judeus, por isso considerados patrícios, ou seja, da mesma etnia do apóstolo Paulo. Paulo vai se referir a esses também nos versos 7 e 11, já vou falar deles, tá? Já eu falo deles. E Paulo havia morado com Priscila e Áquila. Priscila e Áquila deram abrigo para o Paulo. Paulo morou com eles. Nada que vocês mesmos não experimentem entre si neste mesmo momento da vida. Eu já morei com fulano, já morei com ciclano. Paulo havia morado na casa de Priscila e Áquila. Bom, já que eu vou ter que tratar de histórias, olha o verso 7, né, quando ele fala dos meus parentes e companheiros de prisão. Quando eu li isso pela primeira vez, e Paulo manda uma saudação a Andrônico e Júnias, meus parentes, eu pensei assim, será que no original está escrito meus primos? Porque geralmente, quando é irmão, a gente fala meu irmão, e parente geralmente é primo. Falei, poxa, que legal. E eu fui olhar, parece que a tradução não é muito boa, não. Tá? A expressão que Paulo vai usar lá seria melhor traduzido como minha gente ou minha raça. Ou seja, eles não eram exatamente parentes do apóstolo Paulo, como essa versão traduz, ou como no verso 11 também está, parentes, né? Verso 11, eu acho que não, acho que eu errei o verso. Mas, de qualquer forma, Paulo vai se referir a outro parente aí. Eu acho que não é parente a melhor tradução, não, mas que eram judeus como Paulo. Essa é a ideia. Voltando para Priscila e Áquila, os dois eram fabricantes de tenda como o apóstolo Paulo. Provavelmente a maneira como eles se conheceram. Paulo precisou se sustentar. Vocês viram no texto de Atos que Paulo diz que com essas mãos que eu estou escrevendo aqui, no caso ali Paulo estava mostrando para eles, vocês sabem que estas mãos trabalharam só para sustentar a mim, mas o pessoal da equipe missionária. Ou seja, provavelmente ele conheceu esses dois fabricantes de tenda quando estava profissionalmente operando, fez com eles amizade e os levou a Cristo. Estou contando histórias para vocês. Vocês estão imaginando que essas coisas acontecem dentro da vida real? Qual é a sua história? Como é que vocês se conheceram? É claro que muitos de vocês se conheceram aqui, mas cada um de nós tem uma história. Qual é a história que te traz até aqui? Não é? Áquila e Priscila eram especiais. Eles vão ser mencionados não só aqui por Paulo, mas também são mencionados por Paulo na primeira epístola que ele escreveu aos Coríntios. E Lucas também vai mencionar Áquila e Priscila no livro de Atos. Vocês estão entendendo que um cara é mencionado em pelo menos 3 livros bíblicos? Se alguém tinha história, esse alguém era Priscila e Áquila. E essas mudanças constantes pelas quais eles passavam, né, mudando de Éfeso para Corinto, de Corinto para Roma, muito provavelmente eles assumiram a si algum tipo de ministério missionário como o apóstolo Paulo. Nossa passagem, entretanto, revela algo mais. O texto diz que por toda parte pela qual Paulo passava, por todas as partes pelas quais Paulo passava,
As igrejas que se estabeleciam ali mandavam saudações para este casal. Isso é interessante também, não é só o apóstolo Paulo, mas, diz o verso 4, finalzinho do verso 4, e não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Esses dois, esse casal, Priscila e Áquila, eles tinham um ministério de autossacrifício muito forte. Pelo apóstolo Paulo, eles arriscaram a própria cabeça, mas vai saber o que mais eles arriscaram: fama, dinheiro, segurança, estabilidade, paz de espírito, para ajudar esses irmãos. Com certeza, Priscila e Áquila tinham um ministério que envolvia algum tipo de exposição ao autossacrifício. Porque eu vou contar para vocês, e vocês já sabem disso, mas todos nós que já tivemos a oportunidade de abrir a casa para ter alguém que não é da família morando conosco, precisa ter uma vocação para o autossacrifício. Não é brincadeira. Você não faria isso. Você não abriria a sua porta da sua casa. Isso é bonito de ver. Priscila e Áquila eram assim. Ainda sobre esse assunto, porque eu entendi que essa divisão do texto era temática, sobre história, Paulo também fala no mesmo fôlego de Epêneto e sua história. É isso que eu quero que vocês notem. Paulo está ressaltando a história desses personagens em primeiro lugar. E Epêneto tinha uma história que alguns historiadores que abordam esse texto, inclusive acham que tinha a ver com Áquila e Priscila, que era comum eles relembrarem, como a gente relembra de vez em quando, e é bom a gente relembrar, o que faz com que a gente chegue até aqui. Né? Você lembra quando a gente se reunia na sua casa? Né? Você lembra que tinha pessoas que não tem hoje? Você lembra quando fulano chegou? Então, eu me lembro também quando Epêneto chegou, diz o apóstolo Paulo. Ele era o primeiro efésio a se converter. Ele está falando aqui daquela primícia, dos primeiros frutos da Ásia para Cristo. Então, você está imaginando que Epêneto era japonês? Não. Chinês, né? Teve um momento que algum irmão, na verdade, uma irmã deve ter olhado e falado assim: olha, o primeiro asiático convertido, Epêneto é meu brother, né? Não aleatoriamente, vai que tem um asiático presente, não é? E pensou assim. Na verdade, ele era Ásia era um apelido para a região mais próxima da Ásia do Império Romano. Então, provavelmente ele era um efésio e não chinês, tailandês ou vietnamita, tá bom? Mas lembra que Paulo usa uma expressão interessante de colheita. Ele foi a primícia, primeiros frutos. A própria expressão primícia implica que outros vieram, mas que muito trabalho prévio foi investido. Muito plantio, muito semeadura, muito investimento naquilo e finalmente Epêneto se converteu. William Carey, quando foi para a China pregar, ele levou 8 anos para ver o primeiro convertido. Hoje em dia, se você faz um projeto missionário onde você investe 8 anos no campo e ao final de 8 anos você tem um crente, provavelmente esse campo é fechado. E a vida da igreja está cheia de história em que um campo demora um tempão para crescer e quando finalmente a liderança entende que está na hora desse campo morrer e manda para lá, sei lá, um casal tipo Áquila e Priscila, ou um Epêneto da vida, isso acontece, viu? Eles mandam, às vezes, um casal de missionários para ver se eles matam o campo. E sabe o que acontece? O campo triplica, quadriplica, cresce, uma igreja nasce. Isso já aconteceu com tantas pessoas. Engraçado essa história de Roma, não? É tão longe da nossa realidade. Não? Pois é, todos nós, irmãos, como esses nomes aqui, temos as nossas histórias. Elas explicam como é que a gente chegou aqui, mas também explicam quem a gente se tornou no processo. Mas me permitam dizer
com base no que nós estamos vendo, que acima de tudo e em primeiro lugar, você tem que corrigir a sua perspectiva de história pessoal. A igreja é feita de histórias e todas elas falam da mesma pessoa. O problema é que às vezes a gente confunde de quem a nossa história está falando. Sim, em primeiro lugar e acima de tudo, a nossa história deveria carregar o evangelho. A nossa história de vida muitas vezes conta só mesmo a nossa história. A nossa história devia ter uma menção honrosa às pessoas que passaram por ela, mas acima de tudo, para onde a nossa história caminha. Em resumo, se a nossa história não é a história de Cristo na nossa vida, a sua história não vale de nada. A igreja é feita de história, mas a história de cada pessoa é o mesmo lugar, Cristo. A história de Áquila e Priscila, diz o texto, é uma história de cooperadores em Cristo. A história de Epêneto é a história de como ele foi o primeiro para Cristo. Você está lendo isso aí? Estou olhando para o verso 3 e para o verso 4. A história deles aponta para Cristo Jesus. Paulo faz uma menção honrosa às pessoas comuns, porque a história delas se torna incomum a partir do momento que Cristo entra na história delas. E a gente sabe que é normal falar de um William Carey ou outro Hudson Taylor da vida, que vai fazer missões, porque a história de missionário é sempre fantástica. Que missionário que você não ouviu falar, que não saiu da boca de um jacaré, que não enfrentou um elefante na Amazônia, ou a girafa, que ultimamente tem até girafa lá na Amazônia, né? Parece que, né, tem uma girafa fugindo do fogo da Amazônia. Entendeu? Quando a gente vê histórias de missionários, pastores, heróis da fé, não causa estranheza eles serem mencionados com honra. Grande fulano. Eu me lembro a primeira vez que eu falei grande irmão fulano, e o irmão do fulano pôs a mão no meu ombro e disse, mas como é que ele pode ser o grande servo de Deus? Eu falei, pode não? Ele falou, não, meu irmão, se é servo não pode ser grande, se é grande não pode ser servo. Muito obrigado ao irmão do fulano, primo do ciclano. História. Eu contei para vocês uma história minha. Cada um de vocês tem uma história. Essa história aponta para Cristo. Eu tenho história para contar até dizer chega, porque se eu mudar de lado, eu caio na história de quando a gente foi para o congresso. Ele estava ali comigo. Fomos lá parabenizar o preletor. Eu, bobão, a história. Disse assim, que grande honra te conhecer. Ele pegou na minha mão e disse em inglês, pior que quando a gente entende, né? Ele falou assim, querido, honra é pregar a Cristo. Se você o ouviu, essa é a honra. E eu falei assim, dê só um minutinho que eu vou ali me afogar numa poça. Que vergonha. Se a nossa história não aponta para Cristo, é engraçado como a gente esquece desses momentos e pensa, não, Cristo, quando o assunto é religioso. Não, o que lemos na Bíblia é que Paulo saúda as pessoas com história de vida nas quais o protagonista é Cristo. Sabe qual é o problema da sua história? Você é o personagem principal dela. O personagem principal da sua história deveria ser Cristo Jesus. Quando Paulo menciona essas pessoas, é porque a história delas é sobre Cristo. A igreja é feita de gente com histórias. E todas elas apontam para o mesmo personagem. Revise a história da sua vida. E se pergunte do que ela é feita. Qual é o nome que a história da sua vida está carregando por onde você anda? A igreja tem uma história, é a história de como Cristo salvou cada um de nós. Se você foi o primeiro a entrar nessa igreja, timidamente, ainda pensando, será que eu vou fazer amizade? Será que eu vou conhecer alguém? Será que eu vou gostar? De repente você traz mais um, esse um traz mais outro. Você lembra disso? Você não lembra? Qual a história? Quem te mandou aqui? Como é que você veio parar aqui? Como é que Cristo te salvou?
Que conversa mudou a sua vida? Que mensagem, que sermão, que olhar, que abraço, que bem-vindo. A história culmina em Cristo. A história do mundo culmina em Cristo. E a história de cada um de nós também. E a igreja é feita de gente com histórias. Essa é a primeira coisa que eu vi nesse texto, de 4. A segunda coisa que eu vi nesse texto é que a igreja é feita de pobres e ricos. Igreja, já vou bater de uma vez, vai. Igreja não pode ter classe social, perfil social. Eu sei porque já me perguntaram isso. Qual o perfil da sua igreja? Eu não sei, eu só olho para esse povo de frente. Qual o perfil? Não sei, tem que ver, depende da pessoa. Eu acho isso uma besteira, eu zombo mesmo, porque a igreja é feita de todo tipo de gente. Qual que é a média da sua igreja? Qual que é a classe social? Igreja rica ou igreja pobre? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, igreja não é nem rica nem pobre. Igreja é feita de ricos e pobres. É na igreja que pobre e rico sentam um do lado do outro. Porque lá fora, eles até são impedidos de sentarem juntos. Olha o texto. O texto, claro que você não fala, como é que eu vou ver o texto? Onde está dizendo que tem pobre e rico aqui? Vamos lá para baixo. Pega, por exemplo, os versos 8, 9, 14 e 15. Dá uma olhada. Você vai ver nomes como Ampliato, Urbano, Hermes e o cognato Hermas, mas aí em grego é ligeiramente diferente, Teólogo e Júlia. O problema é que esses nomes eram comumente dados a escravos. Por acaso o marido de uma dessas está rindo. Não, o nome é bíblico, legal. É nome de escravo. Vou de novo. Ampliato, Urbano, Hermes, Filólogo e Júlia. Está na Bíblia. Os comentaristas acham muito provável, entretanto, olha só, que, verso 10, Aristóbulo, mencionado aí, seja um neto de Herodes o Grande. Oh! Calma. Paulo não mandou um abraço para Aristóbulo. Você viu aí o texto? O verso 10 é assim: saudai-os da casa de Aristóbulo. Sabe o que isso significava? Geralmente um abraço para o grupo de escravos, os servos. Não é? Sim. Agora, não, estou falando do ruim ainda. Aristóbulo era neto do imperador, provavelmente um homem riquíssimo. Paulo manda um abraço para os servos, porque eram muitos, ele conheceu alguns, não quis mencionar por nome e manda um abraço para todos os serventes da casa de Aristóbulo. Já o verso 11 fala de Narciso. E Narciso era amigo do imperador Cláudio. E ninguém menos que o conhecidíssimo imperador, mas esse Narciso parece que era um homem riquíssimo e poderoso, de grande influência, e que tinha acesso não só a Cláudio, mas posteriormente ao próximo imperador. Narciso provavelmente era alguém da corte do império. Aqui não é os da casa de Narciso, não. Manda um abraço por Narciso. Você sabe como é que é, né? A pessoa não era famosa, ela vira ministra, quer tirar foto. E eu não estou falando de um, não, estou falando de vários. Porque entra e sai ministro, uma hora entra um amigo seu, você tem que aproveitar. Por isso que tem que postar no story, que vai embora, não fica gravado. Porque esse ministro cai, a foto vai embora, todo mundo esquece. Você já pagou de famoso. Você acha que antigamente não era assim? Pois eis aí, Paulo não tendo vergonha de Narciso, riquíssimo. Não é? Provavelmente Aristóbulo já havia falecido quando Paulo escreveu
essa carta. Não somente isso, Paulo vai falar de Rufo, verso 13. Achando que só tinha um rico lá, né? Não. O verso 13 fala: saudai a Rufo, eleito no Senhor, e a sua mãe, que também tem sido uma mãe para mim. Ainda mais ilustre do que todos esses juntos, Rufo. Provavelmente filho de Simão de Cirene, o cara que carregou a cruz de Jesus até o Gólgota. Rufo era alguém importante, famoso, mencionado por Marcos, cujo evangelho também foi escrito em Roma ou para Roma. Pois é, o que você está vendo aqui? Que quando você pega os nomes e vai estudar a história de cada um, você também descobre que Roma era uma igreja feita de escravos, escravos libertos, livres e gente muito rica. Ou seja, quando a gente olha para a saudação e tenta imaginar como era a igreja de Roma, sabe como que ela se parece? Com qualquer igreja. A minha igreja é só de rico, a minha igreja é só de pobre, a sua igreja é falha, sua igreja é defeituosa, sua igreja está faltando um membro, pedaço, está errado. Igreja é feita de rico e de pobre. E quando o rico não, e acontece de tudo, quando o rico diz, não vou entrar nessa igreja porque ela é muito pobre, Jesus já adiantou que é mais fácil mesmo entrar um camelo pelo buraco da agulha. Mas também tem pobre que não gosta de entrar em igreja de rico, porque se sente desconfortável. Ai, aqui o povo é muito... É claro que tem de tudo, né? Tem aquele rico que quer ser humilde e diz assim, eu já conheci de todos, tá? Todos os 4 perfis. O rico que diz assim, eu sou uma pessoa humilde, vê a igreja que eu vou. E o cara escolheu uma igreja pobre para ele ser o único rico da igreja, para ele poder dizer que ele é humilde. Não que você já não tenha conhecido gente assim. E também tem o pobre aproveitador, que gosta de escolher igreja de rico, porque sabe que as migalhas, quando caem da mesa, são migalhas fartas. Né? Que um vai ficar debaixo de mesa de pobre, onde só cai migalha de pão, e outro quando cai uma migalhinha assim mais né, um soufflé, um negócio mais rebuscado, né? Um aligô, né? Cai um negócio assim mais migalha mais elegante, né? Uma migalha mais no azeite de oliva extra virgem, né? Dito isso, meus irmãos, o que é que a Bíblia nos ensina? Que você não devia ficar prestando atenção nisso, porque a igreja ignora esse aspecto. Quando a Bíblia diz que na igreja nós todos somos feitos família, essas diferenças caem por terra. A parede de separação, vírgula, a inimizade, vírgula, elas têm que cair. É importante que a igreja tenha ricos e pobres, para que todos nós aprendamos. Calvino, falando sobre esse aspecto, e explorado num outro livro de André Bielê, ele fala muito interessantemente sobre o ministério dos dois na mesma igreja. O ministério do pobre é depender de Deus e esperar que Deus haja através dos seus irmãos, e o ministério do rico é atender ao pobre. Precisamos ter de tudo na igreja. Você fala, mas pastor, se o pobre vem e a gente começa a ajudar ele, não vai ficar rico, melhorar de situação? Vai, mas não se preocupe, Jesus garante, 2 pontos, os pobres sempre tereis convosco. Vai vir outro, não tem problema, não fica triste, não. É claro que a gente quer que todo mundo melhore, mas a igreja precisa crescer e vai vir mais gente. E se a gente ficar uma igreja muito rica, a gente vai precisar investir esse dinheiro, crescer a igreja, investir no reino, investir em missões. A igreja precisa ter de tudo. Mas não precisa. Não é uma coisa do tipo, pastor, estou notando aqui que o dízimo aumentou demais, quer dizer que a igreja está ficando rica, acho que a gente precisa evangelizar mais pobre, hein? Não é isso, não. E também o inverso também está errado. Pastor, estou percebendo aqui que o dízimo deu uma diminuída e a igreja cresceu. Quer dizer, tem mais pobre que rico. Precisamos evangelizar aí um pessoal mais... Não.
O que eu estou dizendo é que quando a gente para de mirar nisso, e tem hoje muita gente só pensando nessas coisas, qual vai ser a faixa social, econômica ou socioeconômica da igreja, e a gente foca no evangelho, Deus resolve salvar de um tudo. Pobre, rico, classe média, meia boca, meia taça, meio tudo, vai para cima e vai para baixo. Não é precisamos ou temos, é teremos. A igreja é feita disso. Então, se você se acha o máximo por ser pobre, porque você não é rico igual aquele ali, ou se você acha rico porque você não é pobre como aquele ali, você está em pecado. A igreja é feita disso. É para que você tenha contato, para que a sua realidade não seja a única que você conhece. É bom. Mas não é só isso. A igreja também é feita de homens e mulheres. Não é só de um, nem só de outro. Das 26 pessoas saudadas na carta de Paulo, 9 são mulheres. Priscila, verso 3, Maria, verso 6. Como eu disse lá em cima, Júnias, verso 7, não é uma mulher. Tá bom? Alguns acreditam pela tradução, a gente gasta um tempo brigando com isso só para dizer uma frase. Provavelmente, se fosse uma mulher, a tradução em português seria Júnia. Júnias seria um nome para um homem. Mas o verso 12 fala de 3, Trifena, Trifosa, que eram gêmeas, e Pérside. E não é brincadeira não, esse negócio de dar nome parecido para gêmeo era comum no Império Romano também, de dar nomes com a mesma raiz. Tá? O verso 13 menciona uma mulher aí cujo nome nós não sabemos, mas com um carinho tão adocicado, a mãe de Rufo. Júlia está mencionada aí, e a irmã de Nereu, que a gente não tem o nome. Eu conheço um senhor chamado Nereu. Lembra dele? Nereu, está na Bíblia. Verso 15. Olha aí. E o Nereu da nossa igreja lá na época tinha uma irmã. Né? Então, estava aí na Bíblia também. Não era o mesmo, apesar de tudo. Onde que o texto quer dizer? Onde que ele quer chegar? Uma outra questão ligada às diferenças. Apesar da igreja ser governada por homens e assim a estrutura criacional e também espiritual, ser o cabeça, as mulheres são igualmente importantes. Muitas vezes foram elas as responsáveis pela sobrevivência do evangelho. Como já foi mencionada aqui, fé, e como é mencionada a vendedora de púrpura lá em Atos, que foi a primeira que ligou Paulo e os recém-chegados na província da Ásia, quando ele chega em Filipos. Então, as mulheres são importantes. O ponto é, a igreja tem que ter mais do que? A igreja precisa investir mais em quê? Qual que é a importância? E eu acho que é nesse ponto que essa percepção se faz tão importante. A igreja é feita de ambos. Igreja tem que ter dos dois. Tá? Tem algo desequilibrado. Eu acho que nesse ponto a gente precisa evangelizar mais rapazes mesmo. A igreja está começando a ficar desequilibrada, tem mais mulher que homem. Falar isso na internet dá um problema. Não é para vir conhecer, a menos que você venha no Senhor Jesus. Vem no Espírito. Mas é verdade, irmãos. É engraçado como as nossas orações... parece brincadeira, né? Eu tenho comentado com a minha esposa que esse semestre eu tenho ficado depois da aula com os alunos porque eles estão interessados no Evangelho. E a maioria esmagadora é de homens que têm me procurado para conversar. Orem por mim. Aleluia, isso. Nós precisamos disso. Louvado seja Deus. Continue evangelizando mulheres, não deixe. Mas a gente não tem que focar num grupo. A nossa igreja precisa de mais homens? Vamos orar, mas vamos evangelizar. Mas o ponto é que, eventualmente, a igreja é feita disso. E parece uma coisa simples de dizer, mas nós estamos vivendo numa época
em que ou a gente salienta mais um lado ou outro. Ou a igreja é melhor porque tem mais mulheres, ou a igreja é pior porque tem mais mulheres. Não existe isso. Não existe um privilégio. Paulo nem separa esse povo com primeiro elas e depois ele. Paulo vai aleatoriamente colocando e misturando, e essa ideia de mistura, de lembra de um, lembra de outro, saudai ela, saudai ele, é justamente para mostrar que a igreja é feita de ambos. Não existe esse negócio de quem é mulher vem em igreja de mulher, quem é homem vai em igreja de homem. Essa igreja é muito masculina, essa igreja é muito feminina. A beleza da igreja é ter os dois. A beleza da igreja é ter os dois. Vocês não viram igreja tradicional que é decorada por junta diaconal. Eu já vi. Eu tive que mudar. Falei, a partir de agora, quem vai decorar o púlpito vão ser as mulheres da SAF. A igreja vai ficar muito feminina. Falei, vamos, confia em mim. A igreja vai ficar do jeito que Deus quer. Deus colocou mulher ali para isso. Do outro lado, se as igrejas começam a ficar muito femininas, temos problemas. Homem chorando porque não recebeu presentinho. Tem também. Estou falando de histórias, lembra? A igreja tem histórias. O que eu quero dizer com isso é a igreja é feita de homens e mulheres. Do que a igreja é feita? Do que a igreja é feita? De pessoas com histórias. A igreja é feita de pobres e ricos. A igreja é feita de homens e mulheres, mas acima de tudo, em primeiro lugar, e como eu disse para as crianças, você teria que ficar até o final, é que não há nada mais importante do que o que eu vou dizer agora. A igreja é feita de irmãos. Nada é mais importante do que isso. Porque se a igreja de Roma, marcada por essa diversidade de raça, sexo, condição social, havia também ali uma grande e profunda unidade que transcendia todas essas diferenças. E essa lista de saudações aponta de diversas maneiras para a unidade do povo de Deus. Onde? Olha para o texto. Quando Paulo vai descrever os seus amigos, ele salienta por 4 vezes a expressão estão em Cristo. Olha o verso 3. Olha o verso 7. Olha o verso 9. Olha o verso 10. Isso, porque eu estou só falando da expressão em Cristo. Paulo, quando vai falar da expressão no Senhor, ele usa a expressão 5 vezes. Olha o verso 8. Olha o verso 11. 2 vezes no verso 12 e 1 vez no verso 13. Se você não tiver com a Bíblia aberta para olhar, não adianta você... Bacana, legal. 13, como é que é? 13, 14, 11, 8. Olha lá. Ele não usou a expressão no Senhor aí? Você acha que Paulo está saudando eles por quê? Porque eles têm algo em comum. E essa expressão, toda vez que algo em comum vem à minha mente, eu que fui criado na televisão, assistindo televisão, sempre me lembro da desgraçada propaganda do cigarro free. Questão de bom senso. Porque ele sempre dizia assim, a história deles era uma história de igreja. Mostravam diferentes pessoas fumando e falava assim, todos diferentes, mas com uma coisa em comum. E a coisa que eles fumavam, aquele cigarro. Horroroso. E aquilo me chamou a atenção. Até que um dia eu ouvi essa mensagem pela primeira vez como ovelha, do reverendo Onésio. Nós temos algo em comum. Não é algo, mas alguém. O que nós temos em comum é Cristo, ou se você preferir algo em comum, é a salvação que há em Cristo Jesus. A gente sempre quer buscar alguma coisa em comum, meus irmãos. É natural. Quando eu e minha família ficamos presos na África, porque o avião não decolou, a gente se viu sozinho. E lá, não deu 5 minutos, a gente descobriu brasileiros.
É curioso que se a gente está no Brasil, um é mineiro, outro é paulistano, um é baiano, outro é nordestino, um torce para o São Paulo, outro para o Flamengo, outro para o Corinthians, e a gente, quando se encontra, se pega e se mata. Mas quando a gente está num lugar estrangeiro, difícil, numa situação perigosa, o que a gente tem em comum? Brasileiro, brasileiro, brasileiro. A gente descobre logo o que a gente tem em comum. Nós estamos numa situação perigosa. Esse mundo é mau, a situação não é boa, e a gente quer salientar demais as diferenças. A gente tem que focar mais no que a gente tem em comum. E o que a gente tem em comum faz algo conosco. Eu quero chamar a sua atenção para o verso 1, mas também para o verso 14. O verso 1, porque ele se refere a Febe como irmã. E ao verso 14, porque ele fala dos irmãos que se reúnem com este grupo de nome curioso, Assíncrito, Flegonte, Hermes, Hermas e Pátrobas, os irmãos. Aliás, ele não se envergonha, inclusive, de chamar esses de amados ou meus amados. Verso 5, Paulo chama ele de amados. Verso 8, Paulo chama ele de amados. Verso 9, ele chama de amados. Verso 12, ele chama de amados. E ainda ressalta duas experiências que fortaleceram a sua unidade cristã. No verso 3 e no verso 9, ele se refere aos irmãos mencionados ali como seus companheiros de trabalho. E no verso 4 e no verso 7, se referem a eles como companheiros de sofrimentos. Se tem uma coisa que esse texto mostra para nós, é que você pode ter o nome que for, a origem que for, o sexo que for, seja lá quem você for, nós temos algo em comum. E a igreja é a reunião dessas pessoas que têm algo em comum. A igreja é feita de irmãos, a igreja é feita daqueles que foram salvos por Jesus. Eu ainda teria mais algo a dizer-vos, mas eu vou usar, inclusive como ponte, para a ceia do Senhor. Porque o último ponto da minha exposição começa a falar da ceia do Senhor. Nós vamos hoje celebrar a ceia do Senhor. Jesus, enviado ao mundo por amor de nós, se sacrifica em nosso lugar. Ele nos faz irmãos. Ele redime as nossas histórias. Ele acaba com as diferenças. Mas ele também é a representação do amor prático do Senhor Deus. Esse texto que nós acabamos de ler termina com um detalhe. Vocês repararam? Verso 16. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. A igreja é feita de demonstrações práticas de amor cristão. Porque a igreja começou com uma demonstração prática de amor. Ele nos amou primeiro. E a gente esquece de que a gente também tem que demonstrar esse amor. Eu não estou dizendo que está errado, sabe aquelas coisas absolutistas? A Bíblia diz assim, saudai-os com a paz do Senhor. Aí está errado se você não falar assim, a paz do Senhor. Né? Você fala assim, oi, desculpa, a paz do Senhor. Ah, pensei que você já tinha caído da graça. Não é isso. Assim como não é isso se Paulo está dizendo assim, saudai-os com beijo, que é o ósculo santo. Assim, oi o quê? Vem dar beijo aqui, irmão. Brigamos? Tá de disciplina? Não vai me beijar? Porque se tornou um costume em todas as igrejas, pelo menos da época, lembrando que na época o beijo era muito diferentemente usado do que é na nossa cultura, porque eles de fato se beijavam,
A gente tem uma hipocrisia social muito delicada, que é o toque de bochechas, não é beijo, e é até esquisito beijar, não é? Eu já também já fui a gente já passou por tudo nessa vida, né? Já teve aquele irmãozinho que adorava saudar com ósculo santo as irmãs, né? E eu tive que dizer para ele, ou você me sauda igual. Esse irmão, um irmão muito expansivo. Certa feita, nós estávamos ainda tentando retirar alguns costumes ruins da igreja, e em acampamento sempre acontece algumas extravagâncias não muito cristãs, e ele sugeriu que eu pensasse músicas folclóricas do mês de junho. E aí, muito mais sagaz do que todos os animais presentes, o atual reverendo Felipe Fontes falou assim: eu topo com você. E chamou ele para dançar forró. E ele falou assim: com você não. Ele falou: por que não? Com quem você queria dançar? A dança não aconteceu, pela graça do bom Deus, como vocês podem imaginar, mas esse é o ponto. Ele não está falando de tem que dar beijo. Essas absolutizações é que empobrecem a. O que esse texto está dizendo é: demonstrem amor uns aos outros. Na cultura e época, o beijo. E isso pode variar de cultura para cultura. Alguns estudiosos desse texto disseram, o tradutor fez um trabalho de redenção e disse que, olha a expressão que eu coletei, e para vocês que vivem na América Latina, poderíamos usar a seguinte paráfrase: deem um ao outro um forte abraço. Mas é uma coisa curiosa. Quando eu cheguei na África, todas as pessoas queriam me abraçar. Eu cheguei e me abraçava. Ou você é brasileiro, me abraçava. Aí eu falei assim, nossa, eu fui comentar depois de muitos meses, eu achei aquilo interessante. Falei, nossa, o africano gosta muito de abraçar, né? Falei, não, a gente detesta. Ué, como assim? Eu gosto de ficar abraçado, tal, muito quente. Foi engraçado, todo mundo para quem eu me apresentava queria me abraçar. Falei, porque você é brasileiro e brasileiros gostam de se abraçar. A gente te abraçou porque sabe que na sua cultura tinha que abraçar. Falei, nossa, eu nem estava fazendo questão. Entende? Não era nem meu sonho. Alguma forma, a gente vai ter que demonstrar que a gente se ama, irmãos. Cristo prova o seu próprio amor para conosco, tendo dado a vida por amor de nós. Essa, vai virar aqui. Essa foi a forma como Cristo demonstrou seu amor por nós. Eu não sei que forma nossa cultura, época e até a nossa igreja vai buscar de demonstrar, mas uma coisa é certa: nós precisamos fazê-lo.